meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. É uma alegria ter você conosco aqui hoje para falarmos um pouquinho a respeito dos processos licitatórios. E para falar um pouquinho conosco sobre esse tema, está ela aqui na bancada do Edley, que é a doutora Rafaela Souza, ela que é especialista na área do direito, em especial aí voltado para as empresas nos processos de licitação e que já tem uma vasta experiência também nesse cenário como analista de licitações. Seja bem-vinda, doutora Rafaela Souza, ao Edley Podcast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar. A gente fica muito feliz. Ó, a pauta hoje ela vai falar com você diretamente, empresário. Então você que eventualmente aí quer participar, você que é uma construtora, você que é uma empresa, uma indústria e que às vezes pretende estar ingressando em um processo licitatório, hoje o Edley vai trazer para você todas as diretrizes, todas as informações relacionadas aos processos e também a responsabilidade que você tem mediante talvez aí a uma possível ganho dentro de um processo licitatório. Então acompanhe conosco aqui hoje, vou já inclusive pedir aqui, né, e solicitar a doutora Rafaela para contar primeiramente o porquê que você, o que na verdade levou você à área da licitação, né? O que chamou a sua atenção para essa área no direito? Vamos lá. Aos 18 anos, eu ingresso na Santa Casa de Franca. Sim. E lá eu entro no Compras Públicas e começo a trabalhar nessa questão de processos licitatórios, mas pela parte do ente autárquico, né? Que ele recebe algumas emendas, alguns convênios da prefeitura, do Estado, da União. Então, ele tem um processo correto para gastar esse dinheiro. Sim. Não só a entidade autárquica, mas toda a entidade pública, seja ela municipal, estadual, federal, ela tem que seguir o regramento das compras públicas. E é onde eu ingresso nesse meio. Inicialmente eu fiz parte da COPEL por algum tempo, né, que é a Comissão de Licitações. Naquela época, o regramento era presencial, né? Então você tinha um pregão presencial, a concorrência presencial. E ainda era a 8666 de 1993. Então, eu fui inserida nesse meio muito superficialmente, né? E depois eu ingressei no direito, ingressei na faculdade e fui aprimorando. Então o processo veio antes do direito. Veio antes do direito. Exatamente. Aí eu me apaixonei. Foi uma vocação mesmo, né? Foi. Excelente. Porque licitações eu sempre falo, ou você gosta daquilo, ou você não faz. Ou não faz. Exatamente. E aí depois, você já formado e atuando na área do direito, você ingressou mais para o lado da empresa, né? Exatamente. Eu fiquei algum tempo na Santa Casa. Depois eu fui para uma empresa privada, né? Para uma construtora privada. E lá eu aproveitei a experiência que eu já tinha na Santa Casa para aplicar realmente, mas agora na área pela parte do empresário, né? E colocando nesse contexto desse cenário do empresário aqui, né? Já aproveitando para a gente falar um pouquinho sobre a complexidade que é, às vezes, a licitação, principalmente para o lado do empresário. Hoje, quanto você considera esse processo importante e quais para você são as principais, assim, atenções que você percebe que o empresário não tem? Às vezes aquela ânsia demais de querer conseguir ser a empresa, né, ganhadora do processo, mas às vezes não consegue entender a dimensão de como que é as etapas. Como que são as etapas de um processo licitatório? A primeira coisa, quando o órgão público tem uma verba para gastar, ele tem uma verba carimbada. Por exemplo, a prefeitura de qualquer outra cidade, ou mesmo de Franca, recebe uma verba que vai ser específica, uma dotação orçamentária que vai ser específica para investir em varrição pública, por exemplo, né? Varrição ou limpeza pública. Então, a prefeitura, com a comissão de licitação interna, juntamente com o jurídico e tudo mais, ele vai elaborar um edital. Nesse edital, eles vão publicar pelos meios oficiais, que hoje a gente tem o PNCP. Com a chegada da nova lei de licitações, ela padroniza um único meio para você divulgar essas licitações, né? Que todos os fornecedores vão ter acesso. Porque qual que é o princípio da licitação? Eu tenho princípios básicos, que são a publicidade, a eficiência ao gastar dinheiro público, né? E a imparcialidade. Existem outros,
muitos outros que a gente poderia falar por horas. Sim. Mas eu tenho princípios a serem seguidos que eles devem ser observados, Sim. tanto pela prefeitura quanto o empresário que vai ingressar prestando um serviço para a administração pública. O próprio edital já fornece para o empresário as informações necessárias que ele precisa se adequar. Exatamente, é um instrumento convocatório. Sim. É a lei da licitação, é o edital. O edital. Exatamente. Ele é um conjunto de regramentos, onde ele vai trazer todos os documentos que vão ser exigidos em sedes fiscais, trabalhistas, em sedes de capacidade técnica. Quais as minúcias que o empresário ele tem que observar. Não é só ele pegar o edital, simplesmente entrar no portal, se cadastrar sem uma análise profunda do edital. Sim. Porque, às vezes, a administração pública, ela cria ela coloca alguma especificação, até sem querer, que acaba direcionando esse edital para alguma marca ou algum fornecedor específico. Claro que hoje existem modalidades específicas, como a inexigibilidade de licitação, Sim. certo? Que é quando existem marcas específicas de determinados produtos que não têm fabricação. Ou só um ou dois fornecedores. Mas isso é uma das exceções. A regra mesmo são o pregão, a concorrência, Sim. né? E toda a regra vai estar disposta no instrumento convocatório. Então, o empresário ele tem que ler aquilo. Por quê? Ele lê todo o conjunto. Ele vai ver se ele se enquadra naquilo. Por exemplo, hoje nós temos um exemplo disso, o CREA. O CREA, ele é um órgão fiscalizador que regulamenta a profissão de engenharia. Só que não é só a profissão de engenharia. Alguns serviços, eles têm que ser fiscalizados e regulamentados pelo CREA também. Por exemplo, varrição, coleta. Então, dentro do edital, ele vai trazer para as empresas que querem participar, olha, eu vou pedir um atestado. Só que o atestado de capacidade técnica que o empresário vai me fornecer, ele tem que ser registrado e amparado no órgão fiscalizador competente, o CREA. Então, não é só ir lá simplesmente participar. Ele pode até participar. Sim. Entra, olha o portal que vai ser realizado, a compra pública, participa, pode se sagrar vencedor. Só que quando a administração pública for conferir aquela documentação, se algo estiver faltando, ela é desclassificada passando para o próximo concorrente. Então, a questão do preparo é muito mais importante do que só se ingressar no processo, né? Exatamente. E dentro desse cenário que você colocou, ainda tem um atenuante ainda, tanto, não sei se é antes ou também depois, que a própria Câmara Municipal Legislativa também tem como uma obrigação também de estar acompanhando todos os processos de licitações que foram executados e quem são as empresas que estão executando e como estão executando, não são? É o ente fiscalizador. Sim. Todo contrato, ele vai ter um fiscal do contrato. Ele vai ter um agente público que vai fiscalizar aquele contrato. Exato. Esse fiscal ele vai ser ligado à prefeitura, à Câmara ou ao órgão que está licitando o determinado serviço, né? E esse fiscal ele tem por bem realmente fiscalizar e verificar toda a execução do contrato, Sim. até para garantir para as pessoas, né, que contribuem, para garantir que o dinheiro público está sendo gasto de uma maneira correta. Sim. E um profissional, por exemplo, igual um advogado especialista na área de licitações, então ele consegue propiciar para um empresário, no momento, tanto para ele se ingressar numa licitação, quanto até mesmo quando ele vai executar esse contrato, ele é tão importante tanto antes quanto depois na sua consideração? Antes, depois e durante. E durante. Exatamente. Por quê? Antes, o profissional do direito, principalmente o advogado, ele vai ter uma noção global do que está acontecendo. Sim. Ele vai ter a noção do que é permitido ou não que o edital exija, certo? E ele vai conseguir auxiliar o empresário na melhor execução contratual. Porque o fiscal, se ele identifica algo errado ou algo que não está em conformidade com o que a administração municipal, pública, estadual, enfim, busca, ele vai notificar essa empresa. Sim. Se essa empresa não responder a notificação no tempo hábil e correto e de uma forma a atender às demandas da administração pública, isso é passível de uma rescisão unilateral e até de uma punição perante ao TCU, aos órgãos municipais também. Muito relevante essa colocação sua. Para a gente deixar também
um ponto que eu acho que é importante em relação às responsabilidades que o empresário tem. Vamos colocar um cenário aqui hipotético numa ocorrência onde o próprio empresário conseguiu passar pelo processo licitatório. Ele venceu esse processo. Após vencer o processo, ele tem ali que executar, né, tudo que ficou firmado. Quais que são essas responsabilidades que ele tem, os riscos que ele pode enfrentar mediante a não cumprimento das responsabilidades que ele assumiu. Pode ser categorizado como uma fraude, às vezes o não cumprimento de uma simples responsabilidade ali, por exemplo, de dar a condição para o funcionário, às vezes, ter todos os equipamentos necessários para ele prestar um serviço dentro daquilo que foi firmado como um acordo no processo. Quais que são as responsabilidades e a importância de se ter realmente um advogado dentro desse processo para que a empresa tenha esse respaldo? Tudo depende do cenário que o empresário ele está inserido. Por exemplo, se você pegar um serviço que exige a contratação de mão de obra com dedicação exclusiva, uma limpeza predial, por exemplo, Sim. que determinada prefeitura ou determinado órgão licite. Então, dentro do edital, eu vou trazer... A prefeitura ou o órgão vai trazer regramentos que o empresário, a empresa que ganhar a licitação, ele tem que estar atento sobre a penalização de rescisão unilateral, fiscalização do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e até uma possível suspensão, aplicação de idoneidade, que é a mais grave de todas, e tudo mais. Então, especificamente nesse cenário de contratação com dedicação de mão de obra exclusiva, eu tenho toda uma questão trabalhista por trás, que tem que ser observada Sim. na execução contratual. Então, a empresa ela tem que manter os funcionários com salários em dia, com o FGTS depositado, e todas as obrigações, férias, 13º, tudo isso que tem que ser cumpridas. Sim. Principalmente porque aquele regramento ele foi instituído no edital. Então, o empresário ele estava ciente quando ingressou, inclusive quando deu o preço na licitação. Sim. Então, ele tem que cumprir. E agora, com o advento da nova lei de licitações, os contratos eles podem ser prorrogados por até 10 anos. Claro, dentro das minúcias de cada contrato, dentro das atualizações pertinentes de cada órgão e tudo mais. Podemos colocar de exemplo, às vezes, igual uma empresa fornecedora de transporte público, que, colocando a nossa Exatamente. cidade, tem uma aqui que está recorrente há quantos anos? Exatamente. É um exemplo. Né? Com a antiga lei de licitações, o contrato em si ele tem a vigência de 12 meses. A regra básica, Sim. né? Só que antes era possível a prorrogação por igual período em até 5 anos. Com a nova lei de licitações, a 14133, até a ata de registro, que antes era por 12 meses, até ela é possível de prorrogação hoje. Claro, observando cada cenário Sim. de atualização monetária. Né? E dentro desse cenário de prorrogação, né, vamos colocar então que uma empresa está ali executando o processo e tudo mais, e quando ocorre, talvez, de alguma outra empresa que perdeu, ingressar com recurso contra essa empresa que foi a vencedora, né? Como a empresa consegue ter um respaldo nisso? Qual que é o processo e o tempo que a empresa pode ser, talvez, assim, confrontada diante ao vencimento do processo licitatório? Vamos lá. Aí nós temos 2 cenários. O âmbito administrativo, Sim. que é o primeiro, e o âmbito judicial. Primeiramente, a licitação é um procedimento administrativo. Sim. Então, a própria lei de licitações, se o empresário ele participa de uma determinada licitação, ele não concorda ou com a sua desclassificação ou com a habilitação de uma outra empresa, a lei ela me dá um prazo recursal de até 3 dias, a depender da modalidade, até 3 dias úteis para ele ingressar com razões recursais, administrativamente, dentro Sim. do próprio portal, ou mesmo protocolando por e-mail, ou na própria prefeitura presencialmente. Sim. Tá? Quando a empresa se manifesta, ela tem um tempo de se manifestar e um tempo de entrar com razões recursais. As outras licitantes, elas ficam intimadas, se quiserem, a apresentar contra-razões de recurso em igual período. E a administração pública, ela vai avaliar toda a argumentação, né, que foi realizada, os prós e os contras, vai pesar e vai emitir uma decisão. Aí o que acontece? Hoje nós temos o pregoeiro ou o agente de contratação, né, a depender da modalidade. O famoso pregão. Exatamente. Quem
preside, né, a comissão de licitação e quem é responsável por todos aqueles serviços. Sim. Então, o que acontece? Quando o agente de contratação ou o pregoeiro, ele mantém a mesma decisão original, automaticamente, a nova lei ela trouxe um recurso hierárquico automático. Quando o pregoeiro ele mantém a mesma decisão de desclassificar ou de habilitar, essa argumentação, essa razão recursal e essa contrarrazão, ela sobe para a autoridade superior do pregoeiro, para ele avaliar e emitir, sim, um parecer. Aí tanto conclusivo. Uma decisão final. Exatamente, é uma decisão final. Por exemplo, caso a empresa não concorde, ainda assim, o empresário ele não concordou com a sua própria desclassificação, ele consulta o jurídico, a pessoa que está por trás disso, para ela verificar a viabilidade ou não de um ingresso judicial. Porque eu tenho que verificar se os direitos do empresário eles foram realmente violados. Se a publicidade, se os princípios de licitação e constitucionalmente garantidos, a imparcialidade, eles foram realmente violados. Se foram realmente violados, aí cabe o ingresso no judiciário. Por isso a importância de um profissional do direito. Porque aí você tem dois cenários, igual você bem colocou, né? Às vezes por ser processos e tudo mais, dá-se esse entendimento de que é um processo já judicial, na verdade é um processo administrativo. É um processo administrativo. Você está lidando com o poder público e tudo vai ser administrativo. Exatamente. Vai ser sempre nesse cenário, nesse âmbito. Pode-se surgir o cenário judicial quando, eventualmente, igual você falou, ser identificado algum desrespeito dentro do âmbito constitucional. Né? Exatamente. E eu queria que você colocasse já um conselho aqui, deixasse, inclusive, já um conselho, uma orientação para empresários que queiram conhecer até o cenário licitatório, porque existe aquele cenário, mas a maioria das empresas que são grandes que participam, e as empresas pequenas e médias, elas podem ter oportunidades em processo licitatório, sim ou não? Quais as vantagens ou não vantagens que uma empresa pequena poderia ter? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto, essas possibilidades de quais empresas e quais portes de empresa podem participar de um processo licitatório. É uma ótima pergunta, porque o cenário licitatório hoje, ele favorece muito as pequenas empresas e as empresas de pequeno porte até o MEI. Porque existem vantagens que uma empresa que possui um porte demais, outros, ela não tem. Por exemplo, a questão fiscal. Existe uma lei, que é a 123, ela caminha, né, juntamente com os outros regramentos ali que acompanham compras públicas, e ele permite à pequena empresa, ao pequeno empresário, uma vantagem em relação às outras. O primeiro é o empate ficto, né, que é na relação dos lances ali, com uma distância de até 5%, a empresa, se ela estiver concorrendo com uma que é porte demais e eu tenho uma micro ou uma pequena empresa, necessariamente ela fica em pé de igualdade e ocorre o que a gente chama de empate ficto, que ela tem a preferência nos lances, de cobrir aquele lance. Já começa por aí. Outra coisa é a questão fiscal, porque uma empresa que é pequeno ou médio porte, ela consegue enviar uma documentação fiscal vencida, por exemplo, que é permitido a ela, se ela for habilitada, claro, atualizar aquela certidão em 5 dias prorrogáveis por mais 5, coisa que não é permitido a empresas de grande porte. Olha que coisa interessante, muito relevante isso para você que é empresário, ter a consciência de que você pode ter a oportunidade de poder participar de um processo licitatório independente do porte da sua empresa e que, igual ela falou, o quesito realmente fiscal para uma empresa de um porte pequeno favorece mais ainda você nesse cenário. Essa é a doutora Rafaela Souza hoje no Edley Podcast, fazendo aqui para nós uma explanação bem ampla, um pouco também concisa, né, e bem coerente sobre os processos licitatórios. A gente está aqui já nos minutos finais e eu quero pedir para você também pontuar aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje em relação sobre a importância do empresário conseguir ter, por meio de um advogado, um profissional desta área, a assessoria dele e como que essa assessoria pode agregar ao empresário tanto no processo inicial quanto até mesmo na continuidade, na preservação do processo no quesito execução. Vamos lá, existem serviços hoje, como eu mencionei para vocês, que
a nova lei de licitação, ela possibilita a prorrogação de até 10 anos de contrato. Então, se o empresário ele entra no ente público e ele faz uma boa execução do contrato, o que é uma boa execução de contrato? Respostas de diligências no tempo correto, uma boa manutenção dos funcionários, fornecimento de EPIs a depender da modalidade que ele entra, do próprio serviço que ele vai prestar. E um bom relacionamento com a prefeitura. Exato. Então, tudo isso, um advogado ele pode estruturar, e uma boa consultoria também. Ele vai estruturar o cenário para que o empresário preste o melhor serviço possível para a administração pública. Ele vai fazer esse meio de campo, né? Responder diligências, auxiliar tanto na execução mesmo contratual. Porque Sim. uma boa execução de contrato, ela leva à prorrogação contratual. Exato. Então tem que saber se jogar o jogo. E quem sabe jogar o jogo é justamente o profissional da área do direito. Exatamente. Tem outra questão muito importante, que é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Que um advogado, ele consegue também, ele monta ali todos os termos, protocola perante a prefeitura e faz essa questão quando o contrato fica muito defasado, até para o próprio empresário. Então, existe um olhar crítico que um profissional do direito, ele pode auxiliar em muito o empresário, para futuros ganhos e tudo mais. Isso é muito relevante para você ter a consciência sobre isso, pois é importante ter um profissional da área do direito justamente para isso, para que você tenha a noção de quais os caminhos você deve tomar, né? Exatamente. Doutora Rafaela, nossa gratidão a você aqui hoje por estar compartilhando conosco um pouquinho da sua experiência e também muita informação que hoje você deixou para nós no Edley Podcast. Sem sombra de dúvida, acredito que todos os nossos todas as pessoas que na verdade estiveram acompanhando a gente, todos os empresários vão ter aí uma noção clara do quanto é possível e as possibilidades que existem dentro do cenário das licitações. A gente agradece você pela participação hoje no Edley. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Sou eu quem agradece. A gente agradece você também que esteve conosco aqui hoje no Edley Podcast. Vamos deixar para você também aqui o contato da doutora Rafaela Souza, como também a sua própria rede social, para que você eventualmente possa tirar todas essas suas dúvidas e encaminhar as suas perguntas para ela. E também vamos deixar lá no Instagram do portal Notícias de Franca os cortes desse episódio aqui, para que você também possa estar acompanhando os principais assuntos que hoje a gente abordou com ela aqui. Agradecemos a você pela sua participação conosco e ficamos por aqui até a próxima edição do Edley Podcast.